Olá, sejam todos bem-vindos. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. Nesta semana estamos conhecendo mais da palavra do Senhor, no qual o tema é obediência gera recompensa, desobediência gera consequência. O nosso texto base está sendo Deuteronômio 28, e é onde eu vou trazer para você exemplos de que Deus, quando fala, meu irmão, minha irmã, ele diz, é a verdade, vai acontecer. Então ele nos alerta, ele nos dá mais fé, porque quando ele promete algo maravilhoso na sua vida, mesmo que hoje aparentemente pareça impossível, inalcançável para você, creia, ele vai fazer. Mas também nos traz um alerta, que quando ele traz uma advertência, quando ele diz não faça isso, porque a consequência será assim, assim, muitas das vezes a gente não vê a consequência de imediato, e o tempo passa, a gente desacredita da palavra do Senhor, mas aí ela vem. Tanto que é assim que nós comparamos a vida do nosso inimigo, aqueles que transgride contra o Senhor, transgride a palavra, desobedece, e nada lhe acontece. E nós ficamos, Senhor, fulano está me fazendo mal, fulano, olha o tanto de prejuízo que essa pessoa dá, olha como que ela profana o teu nome, nada acontece. Ei, porque o Senhor, a misericórdia dele é duradoura. E ali o Senhor vai permitindo que a misericórdia vá entrando na vida desta pessoa até ela se arrepender. E com o tempo vem a consequência. Nós vamos falar sobre isso no dia de hoje. E algumas vezes na nossa vida, nós precisamos fazer esta análise. Porque certo de que Deus nos leva a situações, a lugares em que somos desafiados para sermos treinados, sermos aperfeiçoados, aprimorados por Deus. Mas, às vezes, estamos vivendo situações em nossa vida porque são consequência daquilo que fizemos lá atrás. Desobedecemos, desacreditamos do Senhor, da alerta que Ele nos deu, negligenciamos no caminho e aí veio a consequência. É onde você precisa perguntar a Deus, Senhor, o que eu estou passando, o que eu estou vivendo é consequência de uma atitude ruim, uma escolha mal feita lá atrás? Ou é porque o Senhor está me treinando, está me aprimorando para algo que eu vou viver lá na frente? O exemplo disso é José. Quando ele é levado à prisão, ele é levado injustamente, mas ele estava preso. Ele estava acorrentado, em Salmo 105 diz isso, que os seus pés e o seu pescoço estavam acorrentados. E José fez algo para que estivesse nessa situação? Não, mas fazia parte do processo de Deus para que ele sentasse depois na cadeira de governo. Então a prisão foi um treinamento de Deus, um treinamento na vida de José. É onde nós precisamos entender se o que vivemos, essa situação, é consequência de uma desobediência ou é um treinamento, ou é um aperfeiçoamento, um aprimoramento de Deus. Você vê na história da Bíblia muitas pessoas que foram levadas ao deserto, mas pessoas que foram para o deserto por conta própria, fugindo de algo, fugindo daquilo que fez. Um exemplo disso é Moisés. Ele foge porque ele matou um homem, foi precipitado. E ele foge e vai para as terras de Midian. E ali ele fica por 40 anos, mas Deus usa daquela situação, porque nada é desperdiçado para Deus. A palavra dele diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e que servem segundo o propósito do Senhor. E Moisés serviria ao propósito de Deus, seria o libertador. Então o Senhor usa toda aquela situação para moldar Moisés, para forjar Moisés. Mas é o que nós vamos aprender hoje. E é interessante que há uma frase que o Senhor colocou no meu coração, é: não conhecer me leva a desobedecer. Não conhecer me leva a desobedecer.
Desobedecer me traz consequências momentâneas ou duradouras e até mesmo para as futuras gerações. Isso é sério e isso é verdade. Você analisa a palavra do Senhor que você vai ver que pessoas que tomaram decisões, que agiram precipitadamente, trouxeram consequência para outras gerações. Vamos lá, eu quero trazer para você Juízes. Juízes, capítulo 2, versículo 8, a partir do 8. Olha só o que narra em Juízes, capítulo 2, versículo 8. Josué, filho de Num, servo do Senhor. Olha que declaração maravilhosa. Josué, filho de Num, servo do Senhor. Que identidade esse homem tem, não é mesmo? E aqui está dizendo, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, ao norte de Monte de Gaás. Então, Josué é o sucessor de Moisés. Moisés morreu, Josué ficou na liderança. E ele leva o povo a conquistar as terras, faz a divisão daquele povo. Ele conclui aquilo que Deus falou a Moisés que faria. E ele leva o povo e divide toda a terra, divide a herança. E ali ele conclui tudo aquilo que o Senhor colocou nas mãos dele e ele morre. Ele morre. Ele leva o povo à obediência a Deus, porque você vai perceber que em nenhum momento Josué desvia do caminho do Senhor. Então, em Josué estava, sim, um exemplo de um homem servo do Senhor. Aqui está dizendo, servo do Senhor. Ele foi fiel a Deus até o seu último dia de vida. Mas acontece no versículo 10 a seguinte história. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, ou seja, depois que toda aquela geração morreu, surgiu uma nova geração. Moisés morre e deixa o sucessor Josué. Josué, quando morre, ficaram o líder das tribos, que viram os acontecimentos, os milagres, os prodígios, as maravilhas que o Senhor fez, derrubando muralhas de Jericó, fazendo tantas coisas, entregando aquelas terras para o povo dele, fazendo com que eles conquistassem, que eles morassem em casa que eles não construíram, que eles bebessem vinho em vinhais que eles não plantaram, comeram do trigo daquilo que eles não plantaram. Então eles herdaram tudo isso. E toda essa geração depois de Josué também morre. Esses que contemplaram os feitos do Senhor morrem. E aqui fala que surgiu uma nova geração. Uma geração, olha só, que não conhecia o Senhor. Não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Está vendo a importância de nós como os pais, nós como família, ensinarmos aqueles que estão próximos de nós, que nós amamos, sobre os feitos do Senhor e quem é o Senhor? Porque aqui está dizendo que essa geração não conhecia a Deus e muito menos o que Deus tinha feito. Então, aí começa toda uma tragédia, uma consequência do fato de não conhecer o Senhor. Então, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram cultos a Baalins. Abandonaram o Senhor que entregou para eles toda essa riqueza, toda essa herança feita lá atrás em Abraão. Eles simplesmente abandonaram o Senhor e fizeram o que reprovava o Senhor. E o Senhor, e o Deus que havia tirado eles do Egito, da escravidão. E seguiram e adoraram vários deuses, não foi só um não, vários deuses dos povos ao redor. A influência.
Eles esqueceram de Deus e o que Deus havia feito por eles. E eles começaram a servir a outros deuses que estavam ao redor. Deuses que eles nem sequer talvez conheciam. Porque esse Deus não tinha uma história como o Deus de Israel tinha. E ali eles conheceram esses deuses porque não conhecia a Deus. E eles começaram a provocar a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor, está dizendo de novo no 13, versículo 13. Abandonaram o Senhor, prestaram culto a Baal, a Astarote. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E a ira do Senhor se acendeu porque a consequência vem. Por mais que eles poderiam alegar, Senhor, nós não te conhecemos. Nós te abandonamos porque não te conhecemos, não conhecemos o que o Senhor fez nos antepassados. Mas a consequência veio. Por quê? Porque não foi ensinado para essa nova geração quem era o Deus deles. Eles eram um povo santo, um povo separado. Era o tesouro pessoal do Senhor. E não importa se a justificativa era nós não sabíamos, por isso pecamos. Ei, a consequência ela vem porque é uma lei. Deus estabeleceu, há uma lei espiritual. Se obedecer, vocês vão ser recompensados. Se desobedecer, viverão as consequências dessa obediência. E eu quero trazer para você essa consequência que o Senhor relata também em Deuteronômio 28, 38, que diz assim, uma dessas consequências, o Senhor está dizendo, ei, vocês, quando me esquecer, quando prestar culto a outros deuses, foi o que eles fizeram, prestaram culto a outros deuses. E nós estamos falando de deuses que recebiam o sacrifício humano, no qual pessoas se entregavam seus filhos vivos para adquirir riquezas, para serem grandes. Então era todo tipo de culto que eles prestavam ali, coisas abomináveis, no qual eles faziam depravações moral diante desses deuses, faziam atos sexuais, orgia. Era assim que eles prestavam culto. Não era simplesmente se prostrar e adorar, não, faziam orgias diante desses deuses, ofereciam seus filhos como sacrifício. Então por isso era abominável a Deus, abominável, porque Deus queria que eles fossem separados, fossem santos, fossem pessoas de boa conduta, umas pessoas que quisessem viver com santidade. Eles eram um povo santo, separado do Senhor, e estavam praticando o que era abominável aos olhos de Deus. E no versículo 38 de Deuteronômio 28, o Senhor traz uma das consequências se eles fizessem isso, se eles se curvassem diante de Deus e de outros povos. Vocês semearão muito, vocês vão semear muito em sua terra, mas colherão bem pouco. Porque gafanhotos devorarão quase tudo. O Senhor está dizendo, não vai ser tudo não, mas quase tudo vão ser devorado. Está sendo assim na sua vida? Você tem semeado e tem colhido pouco? É onde eu tenho falado para você. Pode estar sendo consequência de algo que você fez, que desagradou ao Senhor. E aqui está dizendo, vocês vão semear vão, mas não vão colher muito. Na mesma proporção ou mais, porque o Senhor sempre prometia mais. Se vocês plantarem vão colher 30, 60, 100 por um, quer dizer, uma semente vão dar 100 frutos, 30, 60, 100. Mas aqui está dizendo que vocês vão colher bem pouco, bem pouco. Plantarão vinhas e as cultivarão, mas não beberão o vinho. Não beberão e nem colherão as uvas. Vocês vão plantar, mas não vão colher, porque os vermes as comerão. Vocês terão oliveiras, vocês vão ter. Em todo o país, Deus está falando, vai ter. Mas, mesmo assim, não utilizarão azeite, porque as azeitonas cairão. Os seus filhos e filhas não ficarão com vocês, porque eles serão levados para o cativeiro.
Eu quero trazer para você pessoas que viveram a consequência disso que o Senhor falou em Deuteronômio 28. Caso vocês façam isso, de se curvar a outros deuses, de me abandonar, de me deixar, porque o Senhor é mau? O Senhor é mau quando fala isso? Não, porque o favor, a graça, o amor, a prosperidade, a mudança está em Deus. Fora dele só há consequência. Fora da vontade do Senhor, fora da presença do Senhor, só tem o que é mal. Porque a pessoa se torna vulnerável para o inimigo. Ela se torna vulnerável, então o inimigo vai e ataca essa pessoa, seja o inimigo das suas almas. É isso que acontece. Então, olha só uma história que aconteceu justamente dessa forma que o Senhor falou. Está escrito em Juízes, capítulo 6, que diz assim: de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, pois os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as plantações, lembra de que o Senhor falou, vocês vão plantar, mas vão colher pouquíssimo. E aqui está dizendo, mesmo sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos daquela região invadiam, acampavam na terra, destruíam as plantações ao longo do caminho até Gaza e não deixava nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gados, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhoto. Lembra que o Senhor falou? Virão gafanhotos e vão devorar quase tudo de vocês. E aqui está dizendo que eles subiam trazendo os animais em tendas e vinham como enxames de gafanhoto. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa dos Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Eles só clamavam quando empobreciam, porque o livro de Juízes é justamente isso. Eles clamavam, Deus levantava um juiz, o juiz liderava esse povo, eles lutavam contra o inimigo, aí eles faziam a promessa de que obedeceriam o Senhor de novo, o Senhor começa a abençoá-los, mandar abundância, mandar chuva de prosperidade, e aí eles se esquecem do Senhor e começam a fazer o que é abominável ao Senhor, e aí a consequência vem. O livro de Juízes é justamente isso. Você percebe que Deus ainda tem misericórdia, muito amor e misericórdia por essas pessoas? Porque o Senhor quer os abençoar, o Senhor quer guardar. E aí quando eles estão gemendo, quando eles estão sofrendo, eles clamam o Senhor salva, os liberta e os prospera novamente. Porque esse é o caráter imutável do nosso Deus. Ele quer nos abençoar, Ele quer nos prosperar. Meu irmão, minha irmã, Ele não quer ver você nessa vida difícil, não. Ele não quer ver você contando moedinhas para escolher o que fazer. Será que eu devo comprar ou comer? Ei, Deus quer prosperidade, abundância na sua vida. Mas Ele só pode fazer isso se você corrigir o seu caminho. Se tiver algo que precisa ser corrigido. Aqui está dizendo que eles clamavam para o socorro. E quando eles clamavam para o socorro, eles diziam ao Senhor, Senhor, nós vamos obedecer ao Senhor novamente. Senhor, nós vamos fazer uma aliança com o Senhor, nós vamos fazer aquilo que agrada o Senhor, nós vamos cumprir a tua ordenança, a tua palavra. E aqui o Senhor diz para eles, olha, eu não quero que vocês adorem outros deuses, não deem ouvidos. Está dizendo aqui na palavra do Senhor. O Senhor sempre pedindo a mesma coisa. O Senhor não quer que você dê ouvido a pessoas erradas. O Senhor não quer que você dê ouvido a pessoas que não têm compromisso com Ele e vai te levar para a pobreza de alma, de espírito e financeira. O Senhor quer que você fique no caminho, permaneça na obediência.
Permaneça na palavra dele, porque ele quer te abençoar. Essa é a vontade do Senhor para a sua vida. Faz parte do caráter do Senhor, tanto que ele deixa registrado na palavra dele todo o livro, todos os livros vai ter obediência, e assim virá sobre vocês. Eu vou abençoar, eu vou fazer vocês grandes, eu vou fazer vocês cabeça e não cauda. Vocês vão emprestar, mas não vai tomar emprestado de ninguém. Eu quero o melhor para vocês. E a gente vai vendo isso na palavra do Senhor. Uma das pessoas que a gente pode trazer aqui para a palavra também é Boaz. Porque quando veio fome na terra, em Judá, Boaz, em Belém de Judá, Boaz era rico, Boaz era próspero. E ali os seus filhos faziam grandes colheitas, ele era próspero, porque ele era um homem íntegro, um homem que cumpria princípios, um homem obediente ao Senhor, e o Senhor o abençoou, o Senhor separa daquele povo que ali está fazendo alguma coisa que desagrada ao Senhor, pois a fome veio como consequência de algo que eles estavam fazendo. Mas Boaz estava sendo abençoado pelo Senhor. É isso. O Senhor, quando vem uma situação difícil em nosso país, por causa de pessoas, governos corruptos, o Senhor faz a separação. O Senhor separa, o Senhor cuida daqueles que mantêm firmes, íntegros, incorruptíveis. O Senhor separa, o Senhor guarda. O Senhor quer te abençoar. Não importa o governo dessa terra, se você está fazendo o que agrada ao coração do Senhor, se você está fazendo aquilo que o Senhor vê como obediência, você não abandona a Deus, mas você se lembra do Senhor todo o teu caminho. O Senhor quer te abençoar, não importa se o governo vai de mal a pior, Deus quer te abençoar e Ele vai te abençoar, porque você é uma pessoa separada por Ele, escolhida. Então o que nós precisamos fazer é obedecer ao Senhor, para que possamos herdar as bênçãos prometidas por Ele. Amém? E a frase que eu disse para você é: não conhecer me leva a desobedecer. Lembra-me muito quando Jesus estava sendo crucificado, ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Jesus está dizendo: perdoa, mas a consequência veio sobre aquele povo. A consequência veio e eles disseram para Pilatos: ei, que o sangue desse inocente recaia sobre nós e nossos filhos. E é o que acontece. Depois de Israel, um pouco tempo depois, ali vai sendo invadido, destruído. E quantas vezes Israel foi invadido e destruído? Porque aquelas pessoas declararam com a palavra, eles sabiam que Jesus era inocente. Pois eles falaram que o sangue deste inocente recaia sobre nós e nossos filhos. Olha a consequência de uma atitude errada por não conhecer. Porque Jesus diz: Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Não sabem. Se soubesse, não estaria crucificando o Filho de Deus. Mas a consequência veio, mesmo Deus perdoando eles. Porque Jesus pede ao Pai para que eu perdoe, mas mesmo assim veio as consequências. É isso que nós precisamos entender, que o não conhecer me leva a desobedecer. E desobedecer me traz consequência. Por isso que eu preciso entender a palavra do Senhor. Se o que eu estou fazendo está entristecendo o coração do Senhor. Quando eu dou o meu jeitinho, quando eu tento fazer uma negociação e colocar algo a mais, o que está em desacordo, eu estou desobedecendo a palavra do Senhor. Quando eu minto, quando eu engano, quando eu invento uma história de uma pessoa, quando eu dou falso testemunho de alguém, eu estou desobedecendo ao Senhor e isso pode gerar consequências. Tudo que vai contra a palavra do Senhor, desacordo à palavra, me gera consequência. Sim, quando eu traio a confiança de alguém, seja do cônjuge, seja de um amigo, de um patrão, no qual confiou a você algo para fazer, você não fez, você o enganou, você está trazendo para si consequências. Há consequências nas nossas atitudes erradas, mas também há recompensa nas que fazemos certo, mesmo que o homem não esteja vendo.
você está fazendo bem para alguém e ninguém está vendo, a recompensa virá do Senhor. É o Senhor que vai derramar o favor sobre sua vida. É o Senhor que vai abrir as portas. É o Senhor que vai abrir os tesouros dos céus, porque Deuteronômio 28 diz assim, que o Senhor vai abrir os tesouros dos céus. Há tesouros, há depósitos nos céus. Então, é confiar que o Senhor vai nos recompensar pelo bem que fazemos. Aqui diz no versículo 12, o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro. Há um tesouro no céu no qual o Senhor reparte, não para todos, mas para aqueles que obedecem, para aqueles que fazem o que é aprovado a Deus, o que o Senhor aprova. Então, meu irmão, minha irmã, eu te encorajo a seguir firme em obediência ao Senhor. Há uma recompensa e será grande na sua vida. E você acha que vai parar somente em você? Não, vai até seus filhos, os filhos dos seus filhos, até a milésima geração será abençoada. Amém? Vamos ficar com essa palavra maravilhosa para o dia de hoje? E eu peço a você que compartilhe essa mensagem, se inscreva neste canal, está sendo bênção? Então se inscreva, curta, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, damos graças ao Senhor por essa palavra maravilhosa, Senhor. Ela nos encoraja a quando vier as tentações, as provações, Senhor, que venhamos escolher te obedecer, porque o mundo nos prega que ter vantagem é melhor. Sim, dar o nosso jeitinho, dar, Senhor, aqueles jeitinho em negócios, em lugares, é um benefício momentâneo, há uma recompensa momentânea, mas isso não é verdade, porque virá consequência, e essa consequência pode atingir toda a nossa família. Senhor, queremos obedecer ao Senhor, mesmo que não entendamos, mesmo que possamos sair até prejudicados, mas obedecer é a nossa escolha. Queremos sim, Senhor, fazer a tua vontade, o que te aprova, o que aprova o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nos ajuda e sabemos que a recompensa do Senhor virá. Mesmo o homem vendo ou não vendo, mesmo o homem reconhecendo ou não reconhecendo, sabemos que virá das tuas mãos. É o Senhor que vai abrir os céus, o tesouro, o depósito onde encontra-se o teu tesouro. É o Senhor que fará na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, que assim seja. Que a abundância do Senhor chegue na casa deste meu irmão, desta minha irmã no dia de hoje. Por todo o bem que ele tem feito, por toda a obediência que ele tem se mantido no caminho do Senhor, preferindo obedecer, mesmo que tenha sido ridicularizado, mesmo que tenha, Senhor, passado por ser uma pessoa que não tem vantagens nenhuma, não tem problema, porque a vantagem, o favor virá do Senhor para a vida dele e para a vida dela. Em nome de Jesus, Pai, eu creio que o Senhor vai recompensar cada um deles por obedecer, por não te esquecer, por não te abandonar. Em nome de Jesus Cristo, é onde o Senhor fará a acepção de pessoas. Eu creio, é onde o Senhor não deixará que o que pratica a bondade, o que pratica a obediência, ser punido com aqueles que praticam o mal. Separe agora, Senhor, separe estas pessoas, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, que elas sejam guardadas por Ti, separadas por Ti, abençoadas por Ti, em nome de Jesus Cristo. Que a semente deles venham produzir frutos e que eles venham comer destes frutos e toda a sua família também, em nome de Jesus Cristo, pois muitos têm plantados, muitos aqui têm plantado, mas não têm comido, Senhor, destes frutos. Que em nome de Jesus Cristo, que o que precisa ser ajustado na vida deles venham ser ajustados. O que precisa ser corrigido na vida deles sejam corrigidos. Em nome de Jesus, o que precisa ser colocar em ordem venha ser colocado. Em nome de Jesus, para que eles alcancem a bênção do Senhor.
pois o Senhor é misericordioso para perdoá-los, o Senhor é misericordioso para restaurá-los, o Senhor é misericordioso para abençoá-los novamente, meu Pai. Que assim seja na vida deste meu irmão, desta minha irmã e na minha vida e na nossa família no dia de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor te abençoe ricamente, poderosamente, abundantemente, todos os dias da sua vida, até a volta do nosso Salvador Jesus Cristo. E até a próxima mensagem. Fiquem com Deus.